Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor. E Tomé disse: se eu vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Desta vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: você acreditou porque viu? Felizes os que acreditaram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Amados irmãos e irmãs, hoje tem a oportunidade de estar encerrando a novena das mãos ensanguentadas. E durante um período, a cada domingo, vocês refletiram o tema que ajudaram a crescer na fé. Sempre olhando para Jesus, nós não podemos esquecer também de olhar para as suas chagas. Quando então ele aparece aos discípulos, mesmo estando naquele corpo glorioso, ele carrega ainda as cicatrizes das marcas do amor por cada um de nós. Um teólogo reflete sobre isso, a consequência das chagas de Jesus, das mãos ensanguentadas de Jesus e das nossas chagas do nosso coração ensanguentado. Jesus, por consequência do seu amor, carrega consigo até hoje essas marcas eternas para lembrar do compromisso que ele tem, que ele terá por cada um de nós. E dessa compaixão, ele também olha e toca as nossas chagas, o nosso coração ensanguentado, não por um ato de amor, mas por um ato de dor. Sofremos a dor, sofremos essa angústia, sofremos os sentimentos em consequência da nossa separação e afastamento de Deus. Então estamos no encontro com o chagado pelo amor, e Deus é o encontro de todos nós chagados pela dor. Mas é sempre bom lembrar que este encontro deve acontecer diariamente. É Deus que toma a iniciativa de se encontrar com os fracos, com os pequeninos, com os humildes, com aqueles que querem buscar a santidade, com aqueles que querem buscar o céu. Nunca percamos de vista esta dimensão. Deus que se faz presente em sua totalidade, para que em nossa fraqueza possamos ver que a nossa vida ainda tem esperança, tem motivo e consequência para mudar. Se hoje nós estamos aqui, não estamos à toa simplesmente por um convite ou por uma obrigação semanal. Nós estamos aqui para nos encontrar com alguém, e alguém, assim como nós vemos na parábola do filho pródigo, o pai que recepciona.
Tenhamos essa imagem dentro de nós neste momento. A cada missa é como se o Pai estivesse esperando cada filho. Em cada missa é como se o pastor estivesse indo ao encontro das suas ovelhas. Em cada missa é uma festa que acontece por aquela moeda achada, e a moeda representando o valor que cada um de nós temos. Olhemos para a primeira leitura e vejamos 3 homens que vão ao encontro de Abraão. 3 homens que fazem a experiência da amizade e poder partilhar aquilo que se tem. E observe bem que Abraão não fez qualquer pão, não pegou qualquer farinha, ele deu para oferecer aquela presença divina, aquela presença trinitária, o que ele tinha de melhor na sua casa. Observemos e estejamos atentos em uma situação que pode ocorrer e pode ser um diagnóstico do nosso afastamento para com Deus. Não estamos conseguindo, não estamos tendo compromisso de dar o nosso melhor àquele que nos criou. Temos um péssimo hábito e um péssimo compromisso de oferecer a Deus a metade, aquilo que sobra, aquilo que está ali jogado nós pegamos. Engano seu, não estou falando de dízimo, estou falando do seu coração, estou falando da sua vida, estou falando da sua fé, e estou lhe convidando a enxergar e rever o encontro com aquele que sempre se faz presente. A misericórdia, se não é vivida com aqueles que estão com o coração unido, com esse coração chagado, com essas mãos ensanguentadas, mão que abriu para receber um ferimento, mas aquele sangue que escorreu, aquele sofrimento que foi sentido na pele, na carne, nasceu os sacramentos, nasceu a igreja, nasceu o homem novo, nasceu a mulher nova, nasceu essa comunidade que aqui está reunida para louvar e bendizer. De manhã, refletimos o Evangelho onde Jesus se encontra com Marta e Maria, e refletia com aqueles que estavam de manhã, alguns aqui estão também presentes, estavam de manhã, e falava a seguinte reflexão: queremos vir aqui e oferecer algo para Jesus, queremos vir aqui e preocupamos com tantas coisas, esquecemos de um simples detalhe: não é nós que temos que oferecer algo a Jesus? Quando estamos em sua casa, quando estamos neste local sagrado, é Jesus que vem nos alimentar. Somos nós que viemos aqui vazios e devemos levar algo grandioso para nossa casa, algo grandioso para aqueles que ficarem em casa, algo grandioso para uma pessoa em especial, para nós mesmos. Essa é a profundidade da amizade com Deus. Ele sempre nos dará aquilo que é necessário para a nossa vida, e não aquilo que nós queremos. Lembro-me bem quando criança, antes do almoço, sempre pedia para minha mãe beber refrigerante. Ela disse: não, só depois que você comer. E ela falava isso, pois toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho. E é exatamente isso também que eu digo a vocês: o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. E diante dessa espera, dessa demora de Deus, nós desistimos. Indo para o retiro, o Padre Anderson comentava sobre a reflexão dos sentimentos que provém da cruz. E algum desses sentimentos, se eu me lembro bem, ele falava da angústia.
E nós somos angustiados exatamente porque nós não sabemos e estamos perdendo a capacidade de esperar. Hoje tudo é muito rápido. Se o nosso celular começa a ficar lento, nós trocamos. Endividamos, mas trocamos. Se o nosso computador fica lento, nós endividamos, mas trocamos. E nessas relações descartáveis com o objeto, a gente também coisifica o ser humano. Então, se a minha relação está devagar, eu troco. Se as coisas na minha casa estão devagar, eu vou para outra. Se o meu matrimônio está devagar, não está do jeito que eu quero, não está na velocidade que eu quero, eu também troco. Percebemos que o sangue de Jesus foi para nos dar dignidade e provar que a vida do ser humano vale muito, a nossa vida vale muito, e o que nós estamos fazendo? Estamos coisificando este ser sagrado, da qual Deus foi capaz de mandar o seu próprio Filho para salvar, e estamos virando objetos, estamos virando descartáveis. Se eu não quero, eu jogo fora. Se eu não quero, eu deixo para o lado. Se eu não quero, eu me desfaço. E isso vai abaixando a dignidade do homem, e isso vai abaixando o nosso ser, e nós entramos num processo sanguinário, mas não de salvação, mas de condenação. Queiramos nós perseverar, assim como perseverou Abraão, assim como perseverou Paulo, como vimos na carta aos Colossenses. E por que ele perseverou? Porque ele tinha consciência da onde estava saindo e aonde queria chegar. Pergunto a vocês, para que possa ter perseverança, é preciso saber aonde queremos chegar. Vocês estão sabendo aonde querem chegar? Ou estão perdidos nos caminhos que nós vamos traçando de modo errôneo, de modo, desculpa a palavra, até insano? De modo até insano, pois a perseverança é exatamente para procurar prazeres da vida. E tome cuidado, que uma hora o prazer acaba e o que vai sobrar de você? Desculpa a palavra dura, mas o mundo está colhendo resto de pessoas dos caminhos insanos que estão procurando, e a juventude vai perdendo o seu sentido de perseverança, e os idosos vão perdendo o seu sentido de viver, e os adultos vão se perdendo nos vários caminhos que quiseram construir, e hoje não tem mais nada. Queiramos nós aprender a Cristo, para que junto a Ele saibamos, assim como Tomé, perceber que a nossa fé não pode ser em vão e acreditar através da palavra, da Eucaristia, aquilo que nos deixa de mais sagrado. Porque insistimos de nos afastar do nosso maior tesouro? Porque nos insistimos em afastar da comunidade? Se nós estamos distante da comunidade, nós não faremos a experiência de Cristo ressuscitado e o veremos somente morto. Por isso que foi difícil para Tomé. Ele não estava naquele momento, ele saiu, não sei o que foi fazer, mas quando Jesus veio, ele perdeu a oportunidade de professar a sua fé. Mas eu lembro, a bondade de Deus é maior do que a nossa capacidade de compreender, e ele volta, e ele prova. Uma hora ou outra, não se preocupem, aquelas pessoas incrédulas que não acreditam em Deus, que não buscam em Deus, que estão afastadas, que estão em caminhos insanos. Deus cuida de todos, não abandona ninguém. Talvez você aqui hoje é um exemplo vivo daquele que estava afastado, que passou por um processo de conversão, e Deus foi te buscar e te trouxe aqui, para que hoje possa ser exemplo também
de Cristo que é ressuscitado e ser luz e sal para a nação, e hoje você persevera em seu caminho. Para terminar, não entristeçais os vossos corações, tenham fé, pois Deus acreditou, teve fé em nós. Como dizia o Papa Francisco aos jovens lá na praia de Copacabana em 2013, se eu não me engano: bote fé em Cristo, bote fé na igreja, bote fé em sua família, bote fé em sua comunidade, bote fé em seu caminho, bote fé na sua vida, pois é isso que está faltando, nós botarmos fé, nós colocarmos e nós despejarmos o nosso coração. Não dê resto para Deus, não dê o que sobra, dê aquilo que é de mais sagrado, para que assim você possa fazer experiência daquele que se doou, entregou o que é mais sagrado, a sua vida, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, tudo estava consumado por amor, pelo amor e com o amor. Louvado seja